Olá, o Na Real na TV de hoje entrevista Ana Carolina Monguiló, que é tributarista e professora do Centro de Extensão Universitária. Ana Carolina, obrigado por estar aqui. Ana Carolina, o governo está contando nas suas contas este ano com cerca de 25 bilhões de reais que entrariam por conta da repatriação de capitais brasileiros que estão no exterior de forma ilegal, vamos dizer assim. Estão faltando 2 meses apenas para o prazo para essa repatriação se encerra dia 31 de outubro. Até agora entraram apenas 8 bilhões, ou seja, não é um sinal, pelo menos até agora, de que essa repatriação não está entusiasmando muita gente, não. Porque calcula-se que pelo menos poderíamos ter até 200 bilhões aí de capitais que poderiam ser regularizados, não é isso? Por que está acontecendo isso? Qual o problema que está levando todo mundo ainda está com o pé do freio? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Qual é o grande problema? A insegurança, as incertezas. Uma regra de ouro para o sucesso de qualquer anistia é que o contribuinte que adere ao programa, ele deveria ter absoluta certeza, né, das consequências da adesão. As regras deveriam ser claras e a pessoa deveria ter a segurança da onde está se metendo. No nosso caso, a lei, muito embora seja muito boa, eu acho que o texto que temos é bastante razoável, ele ainda levanta algumas polêmicas, algumas dúvidas que têm deixado os contribuintes muito preocupados. E acredito também que as notícias que têm saído na imprensa, nos jornais, são diversas, todos os dias lemos algo a respeito, mas as informações às vezes são conflitantes, pouco esclarecedoras, então há uma certa guerra da desinformação, o que deixa o contribuinte mais assustado ainda. Agora, quais seriam essas incertezas reais ou as coisas que geram inseguranças reais? Quais são os pontos assim mais preocupantes da lei, do texto atual? Eu acho que a maior polêmica, o ponto de maior preocupação, e é uma preocupação de fato real, é a dúvida em relação ao momento que deve ser considerado para o cálculo do imposto. A lei, ela permite a interpretação de que deve-se levar em consideração a foto do patrimônio ao final de 2014, mas trechos da lei também têm permitido ao fisco interpretar que seria possível voltar no tempo e que o contribuinte, para que esteja absolutamente coberto pela anistia, deveria também levar em consideração o patrimônio, os gastos feitos, os saldos dispendidos em alguns anos anteriores a 2014. Para os fins do fisco, qual que seria o prazo relevante para se voltar no tempo? 5 anos. Então, no entendimento do fisco, ele tem 5 anos para fiscalizar e autuar os contribuintes, então a foto de 2014 não seria suficiente e ele, fisco, poderia então voltar no tempo para capturar valores que eventualmente nem existam mais e tributar esses valores e considerar que o contribuinte, em relação àquele pedaço, se não tiver incluído na DERCAT, na declaração de regularização, em relação àquele pedaço ele não está anistiado. Ou seja, ele correria risco de ser processado criminalmente. O posicionamento mais conservador, observando-se esse entendimento da Receita e de alguns integrantes do Ministério Público, é observar o que tem se chamado de filme, o passado. Vou dar um exemplo. Em 2010, eu tinha 5 milhões de dólares no exterior e gastei 2 desses 5 milhões de dólares. Ao final de 2014, eu só tenho 3. No entendimento do fisco e desses integrantes do Ministério Público, eu, para estar completamente anistiada, teria que incluir não só a foto de 2014, mas aqueles 2 que eu gastei anteriormente, ou seja, teria que tributar mesmo aquele que não existe mais. O que eu digo, mas e a consequência disso? A pessoa pode incorrer, se fosse valer a interpretação do fisco e do Ministério Público, poderia incorrer numa ação criminal? Poderia da parte do fisco, eles poderiam tentar cobrar tributos em relação a esse pedaço, se tributos forem devidos,
E o que é mais grave e o que eu acho que é mais relevante no contexto da anistia é realmente a questão criminal. O Ministério Público poderia tentar perseguir essas pessoas em função do filme, do passado. Agora, uma coisa é importante, né, ter-se em mente. A lei, ela permite a interpretação, sim, de que o momento relevante é o final de 2014, que é a foto. Fisco e Ministério Público têm adotado essa outra interpretação. Para aqueles contribuintes que desejarem participar da anistia, confiando nessa interpretação de que é a foto, e declararem somente a foto, o Ministério Público, mesmo a Receita Federal, eles não poderiam, de acordo com a lei garante isso, eles não poderiam investigar e perseguir essa pessoa tão somente com base nas informações que foram colocadas na declaração de regularização. Agora, se valer a interpretação, então, do Fisco e do Ministério Público, que tipos de crime a pessoa teria cometido? Poderia ser imputada a elas? Então, os crimes que são os mais relevantes para os fins da anistia, nós temos 4 grupos de crime, que são os crimes anistiados. Os crimes tributários de sonegação, de não recolhimento de tributo, tem o crime de evasão de divisas, e o crime de evasão de divisas não é somente aquele que envolve o fechamento irregular de câmbio, mas também a simples manutenção de depósito não declarado todos os anos para o Banco Central, isso também caracteriza evasão de divisas. Todos nós, quando nós temos mais de 100 mil dólares no exterior, nós temos a obrigação de apresentar todos os anos uma declaração para o Banco Central. É a não apresentação dessa declaração que gera o crime de evasão de divisas. Tem-se também o crime de lavagem de dinheiro, no caso de ocultação de patrimônio ou reintrodução de patrimônio ilegal na economia formal, e os crimes de falso, preenchimento de declarações com omissões ou declarações falsas para o governo, declaração de imposto de renda, a própria declaração para o Banco Central. Esses são os crimes mais relevantes. Então, se, por exemplo, essa pessoa ela declara a foto de 2014, deixando um pedaço desse filme de fora porque entende que não seria devido. O que o Ministério Público poderia dizer? Que se ela tinha uma conta no exterior, uma conta que um dia teve um valor maior, num prazo de 12 anos, que é o prazo da prescrição de evasão de divisas, essa pessoa poderia, pelo prazo de 12 anos, ser perseguida, processada pelo Ministério Público. Também no caso de lavagem é mesmo prazo? O prazo da lavagem é de 16 anos, ele é mais estendido ainda. Então, é por isso que essas pessoas elas se sentem um pouco inseguras, e em outros países nós já observamos exemplos de anistias que voltaram ao passado, mas tinha-se um prazo determinado. Olha, eu tenho que voltar 3 anos, eu tenho que voltar 2 anos, eu tenho que voltar 4 anos. O que tem preocupado demais as pessoas é o prazo em aberto, o prazo ficar em aberto. Agora, Ana Carolina, nessa situação, com tantas dúvidas e incertezas, a lei precisaria mudar, deveria ser mudada? Eu pergunto isso porque o prazo também para as pessoas optarem é pequeno agora. E, além disso, o ministro Henrique Meirelles disse que não, que a lei não deve mudar, exatamente porque tem muita gente que estaria esperando só a mudança na lei. Enquanto se falar que a lei pode mudar, as pessoas não vão tomar uma decisão. Na sua opinião, é necessária a mudança na lei para dar mais segurança a quem quer fazer repatriação de capital? Eu acho que seria desejável, seria o ideal. Essa segurança só poderia vir por meio de lei. Agora, de fato, o prazo é muito curto. Eu acho bastante improvável que consigamos, nos próximos menos de 3 meses, passar um projeto de lei pelo Congresso. Nós teríamos que ter uma vontade política imensa. Esse foi um projeto sempre muito polêmico. Passá-lo pelo Congresso no ano passado não foi algo fácil, gerou diversas polêmicas. Eu acho bastante improvável. Impossível, nada é impossível, mas acho muito improvável. Agora, temos diversos clientes, pessoas que estão aguardando, mas independentemente da alteração, o meu entendimento é que a recomendação deve ser participar. Mesmo com as suas imperfeições, é melhor ter anistia do que não ter anistia. Por quê? Porque a situação para essas pessoas, num curto prazo de tempo, vai se tornar insustentável.
a pessoa que tem patrimônio não regularizado no exterior, além de correr todo o risco criminal, ela não vai conseguir usar os recursos que tem. Não vai conseguir movimentar os recursos que tem em função das trocas de informação. As trocas de informação vão ser automáticas. Então, a alternativa à anistia é muito pior. Então, é melhor convivermos com ela como ela está. Essas trocas de informações hoje entre países estão, como você falou, estão se tornando uma constante. O Brasil tem convênios ou tem acordos com que países para essas trocas de informação em relação a esse dinheiro irregular que circula no mundo hoje? O Brasil ele já tem diversos acordos, até mediante uma cláusula que se coloca nos acordos para evitar dupla tributação, ele já tem acordos de troca de informação pontual. Qual que é a grande novidade que vamos passar a ter, que já temos em relação aos Estados Unidos, por meio de FATCA, né, que é um programa de troca de informação americano, e vamos passar a ter com um programa de troca de informação mais amplo, que vai ser baseado no modelo da OCDE. Ela vai passar a ser automática. Os países, eles vão trocar informações relativas aos residentes para fins fiscais na outra jurisdição automaticamente, sem a necessidade de que se peça pontualmente informações a respeito de A ou B. Ana Carolina, se fala muito também que em alguns países estão incomodados com essa situação, nem todos naturalmente, com essa situação de serem quase que paraísos fiscais, e que muitos bancos também estariam incomodados com essa situação e querendo se livrar do problema. Há indicações disso, ou seja, que alguém possa ser chamado pelo banco de tal lugar e dizer assim, olha, tira o seu dinheiro daqui que eu não quero mais esse dinheiro, se você não me comprovar tudo direitinho. Isto é fato? Isso é fato. Os bancos, em diversas jurisdições, eles estão incentivando, né, a adesão dos seus clientes. Por quê? Porque os clientes que não se tornarem compliant, né, que não se tornarem conformes à lei, eles vão ser convidados a se retirar. Isto se os fundos não forem travados, cheques administrativos não forem mandados pelos correios. Por quê? Porque há um movimento internacional muito forte pela regularização desses recursos todos. Ana Carolina, essa questão da repatriação em si digamos, ou da forma, pelo menos da forma que está se propondo no Brasil, está se fazendo, porque já temos 8 bilhões repatriados, é mais uma invenção brasileira, o que se chamaria jabuticaba, ou há precedentes no mundo disto? Definitivamente não é uma jabuticaba brasileira. No meio do ano passado, a OCDE soltou um estudo orientando os países do mundo sobre como fazer uma anistia eficiente, e eles listavam lá experiências de 44 jurisdições que já tinham, naquele momento, no ano passado, adotado algum tipo de anistia, uma anistia mais específica ou mais geral. A origem, né, desse movimento todo foi uma reunião do G20 em 2009, quando se decidiu decretar o fim da era do sigilo bancário, e o G20 fez uma encomenda ao OCDE. Encomendou ao OCDE um modelo de troca de informação eficiente para que todos os países, ou o maior número possível de países no mundo, pudessem trocar informação automaticamente, né? E esses valores que estavam escondidos à margem da tributação passassem a ser tributados. A OCDE cumpriu essa tarefa, criou um modelo de troca de informação, que é o Common Reporting Standard, que todo mundo chama de CRS. Até recentemente nós tínhamos 101 jurisdições que já tinham assumido o compromisso de participar do CRS, inclusive Brasil, e inclusive diversos desses paraísos fiscais. Se bobear, eles foram quase os primeiros a pedir para trocar informação com base nesse padrão da OCDE. E a OCDE, percebendo que uma troca eficaz de informação deveria antes passar por um momento de perdão geral, as pessoas elas deveriam ter uma oportunidade para regularizar os seus recursos antes da entrada em vigor dessa troca de informação, ela mesma, a OCDE, incentivou
né, o que eles chamam de Voluntary Disclosure Programs, as anistias, e tenta ensinar os países do mundo a fazer isso. Então, definitivamente não. O Brasil não é uma jabuticaba. O nosso desejo é que eles tivessem lido o report da OCDE. Parece que dizem que sim, mas seria interessante se nós tivéssemos adotado os princípios, as regras que a OCDE recomenda, né, de uma forma um pouco mais fortes, como segurança, certeza das consequências. Ana Carolina, agora, países desenvolvidos, quais os que já têm as suas próprias, digamos, leis de anistia? Estados Unidos? Estados Unidos. União Europeia? Diversos países. A Itália é muito famosa por suas anistias, né? Teve diversas. A Espanha também fez suas anistias. Israel, olha, os países são os países mais variados, tanto na parte desenvolvida como subdesenvolvida do mundo. Mas por que você fala em anistias e não anistia? No nosso caso, estamos falando de uma anistia que se encerra, em princípio, agora, 31 de outubro. Os programas lá fora é até curioso, a gente não fala de anistia, amnesty, normalmente se fala de Voluntary Disclosure Program, ou seja, eu vou voluntariamente revelar o meu patrimônio. Os modelos que são adotados, eles divergem um pouco, mas são muito parecidos. O Brasil acabou adotando um modelo um pouco híbrido, que não é nem foto, nem um filme definido. Então, a nossa anistia nesse aspecto ela é um pouco diferente, o que gera toda essa insegurança. Mas em cada país do mundo, adota-se um modelo distinto. Se vamos ter alterações nesse projeto que está aí, né, nessa anistia, nesse programa que está aí, se vai ser prorrogado, se não vai ser prorrogado, eu acho que é uma questão política tão complicada que hoje a gente não pode contar com isso. Seria ideal o programa continuado ou não? Deveria realmente se eliminar no tempo? A OCDE recomenda que se elimine no tempo e ela também recomenda que com o tempo o programa piore. Então aquelas pessoas que estão sentadas esperando, olha, mas se o programa voltar no ano que vem ele vai melhorar, a recomendação pelo menos da OCDE é que tudo bem prorrogar um pouco no tempo, repetir o programa, mas ele deveria piorar. E qual o prazo de vigência média? A OCDE dá um prazo de vigência média para um programa desse? Porque o nosso é 6 meses, né? O nosso foi de abril a outubro, acho que 6 meses. 210 dias, alguma coisa assim. Foi Foi curto. Foi realmente curto. O projeto original era mais curto ainda. Acho que o projeto original, salvo engano, era de 120 dias, que seria uma absoluta loucura. As pessoas, né, se aderiram pouco até agora. Eu acho que nós vamos realmente nos surpreender com o volume de adesão agora nos últimos meses. Agora, por que foi tão curto aqui? É uma tentativa de forçar que as pessoas aderissem rapidamente, uma vez que o governo quis com o projeto, na verdade, quer ainda é arrecadar e tapar o buraco do orçamento? Certamente, imagino que haja a intenção de arrecadar este ano, né, para tampar o buraco este ano. Até por isso que eu entendo perfeitamente as preocupações do governo com os boatos de prorrogação ou de alteração, porque esses boatos fazem com que as pessoas elas acabem, pelo menos, adiando um pouco as suas adesões, mas certamente o prazo curto, a ideia é uma janela curta que vai abrir, vai fechar. Se você não pular dentro, você está fora. E as coisas vão ficar piores no ano que vem, porque a troca de informação da OCDE, o Brasil assumiu o compromisso de começar a trocar informação em 2018, retroagindo a 2017. Então é por isso que é tão importante para as pessoas regularizar isso em 2016. Mas, Ana Carolina, na questão das mudanças e alterações, não são só boatos, né? Existem, se não me engano, 3 propostas, 3 projetos de alteração da lei já no Congresso Nacional. Sim, existem, mas as pessoas elas ficam aguardando, né, aguardando o sucesso ou insucesso desses projetos. Eu, logicamente, gostaria que o projeto ele fosse melhorado, o programa fosse melhorado para dar mais segurança para as pessoas. A minha dúvida é se dá tempo. Eu não sei se dá tempo. Agora, se vier algo para o futuro, a rigor, eu imagino que as discussões vão ser muito grandes
projeto posterior for melhor do que esse que se tem hoje. Porque muitas pessoas aderiram com base nesse projeto. Como é que poderíamos ter um outro que é melhor do que esse atual? A não ser que a norma retroaja. Você diz, dá tempo em que sentido? Por exemplo, é demorado o processamento? Não, o problema, eu digo, da lei tramitar e nós termos em tempo um projeto aprovado. Agora, é rápida a tramitação de um processo desse? Eles são sempre complicados. Se tomarmos como exemplo o que aconteceu no ano passado, né, para que se passasse esse projeto, esse programa que aí está, foi muito complicado. Então, nada é impossível, mas eu imagino que seja bastante complicado. Não, que eu digo o processo de a pessoa... Quanto tempo demoraria uma pessoa para conseguir autorização para repatriar? É rápido isso ou demora um prazo razoável? Quando toma decisão, tem as informações? Então, é esse o grande desafio. Primeiro tem que se obter as informações todas dos bancos estrangeiros. Então, nós temos que obter os extratos, a documentação de abertura das contas, a comprovação de que aquela pessoa é o beneficiário efetivo da conta. A implementação em si é rápida, porque você tem que preencher e transmitir uma declaração, que chama DERCAT, né? Declaração de Regularização por meio do sistema da Receita Federal. Você tem que retificar a sua declaração de imposto de renda relativamente aos anos calendário de 14 e de 15, o mesmo em relação à declaração ao Banco Central e recolher o imposto. Então, a parte da implementação, da adesão, é rápida. O problema é as pessoas elas conseguirem se preparar, conseguirem todas os documentos necessários. Isso demora mais. Tá, então, para encerrar o seu lado de tributarista, na sua visão, dadas essas dificuldades que talvez diminuam a previsão do governo de arrecadação este ano, mais todas as complicações de receita que temos aí, aumento de imposto ou não aumento de imposto? Eu acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável, temos que nos preparar para isso. O buraco, vamos ter que cobrir esse buraco de alguma forma. Espero que se cubra da maneira mais inteligente e mais indolor. É muito difícil, então espero que se escolha um aumento de tributação, se realmente for necessário, inteligente, né? Eu vejo que o governo tem feito esforços para arrecadar de outras formas, com concessões. Essas coisas são importantes. Eu acho que o Brasil ele já tem uma carga tributária insuportável, insuportável. O empresariado brasileiro, eles são heróis, porque é realmente muito difícil conviver com essa carga tributária. Então, a gente tem que parar para pensar que podemos matar a galinha dos ovos de ouro e tentar, ao máximo, aliviar e ter um aumento de tributos não tão forte. Mas qual seria a maneira mais inteligente e mais indolor de aumentar imposto? Essa é uma excelente pergunta. Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Eu não gosto da CPMF. Eu acho que, como muitos outros colegas, eu acho que a CPMF talvez acabe vindo, mas é um tributo muito ruim, muito injusto. Ele é terrível, ele deforma as operações para o mercado, em especial. É um tributo terrível. Tem que se pensar. Com muito cuidado, porque, de fato, a gente está matando a galinha de ovos. Obrigado, viu, Ana Carolina? Muito obrigada. E o Na Real na TV volta na próxima segunda-feira com uma outra entrevista, sempre às 14h.